Estamos ao vivo. Vou ligar aqui no Facebook. Aí estamos ao vivo no Facebook também. Pessoal do Facebook, quem é muito fã do Facebook fica por aí, pode ficar por aí mesmo, mas o melhor é pelo YouTube, tá? Tem qualidade melhor. Pode ver o Rômulus, mas quem realmente é muito fã do Facebook pode ficar à vontade aí. Tá? Para a gente tanto faz. Para vocês que é melhor. Para vocês que é melhor pelo YouTube. Tá legal? A gente vai discutir hoje o Tacla Duran. Acabou de acontecer o depoimento do advogado, do ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran. Foi um depoimento bombástico. Né? Primeiramente, vamos dar bem-vindo ao Romulo. Romulo, bem-vindo aí. Obrigado, Miguel. Realmente é um depoimento que a gente estava aguardando há dias, não só a gente, como todo mundo que lê, quem acompanha a blogosfera. Tinha pessoal fazendo contagem regressiva, tinha um leitor lá no Twitter, cada dia ele botava, falta não sei quantos X dias para a Tacla furar a bolha. E finalmente Tacla furou a bolha. A gente vê desde ontem os veículos tradicionais tentando fazer o que a gente chama no mercado financeiro de fazer hedge, né? Fazer uma garantia, se cobrir, soltando coisinhas. Então, até a Veja soltou uns prints lá da perícia que o Zucoloto fez nos documentos e no celular dele. A gente viu a Folha de São Paulo, a Mônica Bergamo, voltando a esse tema, mas sempre aquela coisa, né? Só para dizer que disse, né? Só para constar. E aí, quando chegou o depoimento, Miguel, não sei a sua impressão, eu queria saber, mas para mim, eu esperava, eu até falei isso hoje de manhã no programa Expresso da Manhã, eu esperava que fosse só uma reafirmação do que ele tinha dito e apresentação de provas. Mas foi muito além, ele fez declarações bombásticas, assim, que a gente vai comentar ao longo do programa, mas assim, foi realmente muito mais do que eu estava esperando. Foi sim, foi um depoimento assim, que eu estou até agora em estado de choque. Vou confessar que eu não sei nem por onde começar, entendeu? Em primeiro lugar, o que a gente pode assim começar com uma análise geral, né? Geral, que realmente é uma denúncia devastadora dos processos de delação premiada feitos pela Lava Jato. Né? A gente começa pelo final, por uma análise sobre o todo do depoimento. Né? Os deputados Vadir Damuz e Paulo Pimenta fizeram intervenções também Vadir que muito vai entrar aqui, importantes. né, Miguel? Vadir vai entrar daqui a pouco. Ele está a caminho do aeroporto, chegando lá, ele entra aqui ao vivo com a gente para comentar. Exatamente. O Vadir entra daqui a pouco. Talvez a deputada Jandira Fegali entre, até para falar de um assunto paralelo, que é a MP da Shell, né, que vai isentar US$ 1 trilhão, que a gente vai tentar linkar os dois assuntos, porque uma coisa se liga à outra. Né? A Lava Jato, de certa forma, foi feita para beneficiar petroleiras estrangeiras, e eles não mediram esforços. Ô, E Miguel, não... Miguel, é o contratante e o contratado. Ali, né, a petroleira é o mandante indireto e o contratado é a galera que realizou o serviço sujo aqui no Brasil, não é verdade? É verdade. Mais uma vez, falar com o pessoal do Facebook. Pessoal, sejam bem-vindos todos do Facebook. A gente está improvisando aqui pelo Facebook, para o pessoal que realmente é muito fã do Facebook. Pode ficar aí à vontade. Mas quem quiser ir para o YouTube, tá? Já coloquei o link aí na descrição, tá? Do Facebook. Os últimos dois posts estão com o link do YouTube. No blog O Cafezinho está o link do YouTube. No YouTube também a gente tem acompanha o bate-papo aqui de uma forma muito legal. É muito fácil acompanhar, mas fiquem à vontade para ficar no Facebook também. Ô, Rômulo, você começa aí a fazer uma análise, porque eu vou pegar meu bloco de anotação que eu deixei na sala, que eu fiz anotações, Sem tá? problema. Eu acho que a gente poderia começar, Miguel, falando para as pessoas, tentando resumir qual que é o esquema que a gente já conhecia há anos, isso rola a boca pequena, o que acontecia ali no Paraná, em Curitiba, é um esquema de triangulação dos advogados da chamada panelinha de Curitiba, os advogados amigos dos procuradores da Força Tarefa e as pessoas que eram denunciadas e eram extorquidas usando o poder de Estado, usando o poder de prender, usando o poder de sequestrar bens, usando o poder de assediar parentes. Então, isso a gente já sabia, mas nunca
o esquema tinha sido furado. Porque, obviamente, como todas as pessoas que poderiam denunciar isso estão sujeitas à jurisdição brasileira e poderiam ser retaliadas caso denunciassem o achaque que elas sofriam nas masmorras de Curitiba, ninguém vinha a público falar. Só que tinha uma nota fora do esquema, uma nota que saiu da melodia. O Tacla Duran foi para o país do qual ele também é nacional, ele é brasileiro e ele é também espanhol, o pai dele, os avós são espanhóis, inclusive ele revelou hoje que ele mora lá na mesma casa, tem o mesmo endereço na Espanha há 20 anos, que é a casa que foi do seu pai, a casa que foi da sua mãe. Ele, vendo que ia ser vítima de uma extorsão com essas prisões preventivas que são perpétuas até que os procuradores pudessem arrancar dele uma versão falsa, mas que confirmasse os PowerPoints, as convicções sem provas deles, ele sabendo disso, que seria vítima desse processo, foi para a Espanha, porque ele sabe que a Espanha é um país onde a Constituição vige plenamente, onde os direitos humanos, as garantias individuais são respeitados, onde há o devido processo legal. Então ele sabia que era uma garantia, que se ele fosse esse país, isso não eximiria ele de responder. Ele fala muito bem que o Moro tenta a todo momento desqualificar o que diz o Tacla Duran, dizendo é um foragido. É mentira. Qualquer pessoa que sabe minimamente, conhece o direito processual e conhece o direito internacional, sabe perfeitamente que ele não é foragido, ele está num país do qual ele é residente, ele está lá legalmente, ele mostrou os 2 passaportes dele lá para comprovar que ele está em situação perfeitamente regular na Espanha, ele tem residência certa, ele tem emprego, e ele está lá disposto a cooperar com qualquer justiça que venha pedir o seu auxílio e pedir esclarecimentos. E vários países fizeram isso, inclusive até mesmo os Estados Unidos. Curiosamente, o único país que não foi atrás do Tacla Duran para ouvir o que ele tem a dizer foi o Brasil. O Brasil, que teria mais razão, não foi lá. Parece que o Brasil, né, nas pessoas dos procuradores da Força Tarefa e do juiz Sérgio Moro, parece não ter interesse em que o Brasil e os brasileiros saibam o que o Tacla Duran tem a dizer. Só que eles não contavam com a CPMI das delações, primeiramente com a ida dos deputados Vadir Damus e Paulo Pimenta lá à Espanha, e agora com esse depoimento hoje a toda a comissão, que é um depoimento que foi feito ao Congresso Nacional, a deputados e senadores da CPI. Então, até eu conversava agora com uma fonte minha, ela falava, a gente tem que pensar que isso agora tem valor, hein, Miguel? Isso tem valor de prova, porque foi uma audiência de uma CPMI a senadores e deputados. Então, as provas que o Sérgio Moro negava, cuja a produção Sérgio Moro negava lá em Curitiba, o presidente Lula, por 2 vezes, pediu para ouvir Tacla Duran como testemunha de defesa e Sérgio Moro, nas 2 vezes, negou. Da última vez, com um argumento ridículo de que ele não sabia qual era o endereço do Tacla Duran na Espanha. E hoje o Tacla Duran desmentiu cabalmente mais essa mentira do Sérgio Moro, porque ele falou, ora, o juiz Sérgio Moro pediu a minha extradição. No processo de extradição, tem a cópia da minha identidade espanhola. E aqui na Europa, eu posso ter testemunhar, porque também é o meu caso, na Europa, os documentos de identidade trazem o endereço da pessoa. E ele falou que lá a identidade dele tem o endereço da Espanha, que é o mesmo endereço da família dele há mais de 20 anos. Então, o Sérgio Moro tem nas mãos dele o endereço. É mentira. Mais uma vez ele mente, vem com uma desculpa estapafúrdia para dizer por que ele quer impedir o Brasil e os brasileiros de ouvirem o que o Tacla Duran tem a dizer. É evidente que depois da bomba que a gente ouviu hoje, está mais do que explicado, não é, Miguel? Por que ele não quer que o Brasil ouça o que o Tacla Duran tem a dizer? É verdade, Rômulo. Eu aqui peguei meu bloquinho, né? Na realidade, o Tacla Duran, ele flagrou e desmentiu, né, e apresentou documentos de várias mentiras contadas pelos procuradores da Lava Jato, né? Por exemplo, os procuradores da Lava Jato, eles, para acusar o Tacla Duran, eles usaram todas as formas, né? Primeiro, eles pegaram eles quebraram o sigilo do Tacla Duran, de 10 anos, né? É o que eles fazem com todo mundo. Detalhe, né? Quebrar sigilo de 10 anos não é brincadeira, não. 10 anos, né? Fizeram isso com o Lula também. 10 anos de sigilo. Com o Lula fizeram 20 anos, mas quebraram 10 anos de sigilo. Aí é a tática da Lava Jato. Aí ele pega 10 anos, né? 10 anos. Ele vê o que o cara movimentou em 10 anos, aí joga para Globo, né? Aí fala, o Tacla Duran
recebeu 60 milhões de reais, aí vira manchete, e aquilo é usado na acusação. Né? Na acusação. Só que o Taca Duran, ele respondeu que o... Bem-vindo, Vadir. Bem-vindo. Está conseguindo ouvir agora? Tá. Certa dificuldade, mas estou ouvindo. Tá. Eu tô só concluindo aqui um raciocínio. Eu estou falando para o pessoal sobre as mentiras que foram desmascaradas por Taca Duran. Que a Lava Jato usa o modus operandi de quebrar o sigilo da pessoa, aí reúne 10 anos da vida financeira da pessoa, pega aquele número, joga para a mídia. Aí a mídia fala, não, o fulano recebeu 60 milhões. O negócio que o Taca Duran explicou, que a Lava Jato já tinha os documentos da Receita Federal explicando por que ele tinha movimentado aquele dinheiro. Ele era empresário, tinha empregados, custos, despesas. Em 10 anos, o valor tinha sido aquele. E a Lava Jato omitiu esses documentos. Essa omissão de documento é uma coisa sistemática da Lava Jato, desde que aquilo ajude a defesa. Tudo que pode ajudar a defesa, eles escondem. De maneira a constranger a pessoa acusada, a deixar a pessoa numa situação em que ela se sinta obrigada a fazer a delação. Né? E ele falou também sobre o constrangimento à irmã dele. Vadir, está conseguindo ouvir melhor agora? Não, eu estou ouvindo, tendo que botar perto do ouvido. Tá bom, vou esperar o Vadir. Deixa eu esperar você ficar mais à vontade aí, depois a gente passa a palavra para o Vadir também. Então, realmente, é tanta coisa. Foi um depoimento de 3 horas. 3 horas. A grande mídia, Rômulus, o Bob Fernandes, ele até fez um comentário no Twitter que era impressionante. Milhares de pessoas assistindo online. Hein, Vadir? Milhares de pessoas assistindo online. Teve uma repercussão fantástica nas redes. E a grande mídia quieta. A grande mídia quieta. O que é sinal de culpa. Sinal de culpa, porque a grande mídia, com o poderio dela, eles sabiam que tinha coisa errada. Desde o começo sabiam, só que a mídia é cúmplice de todos esses crimes. Só depois, quando o depoimento já realmente tinha milhares e milhares de pessoas assistindo, o UOL dá uma notinha, sai uma notinha aqui, uma notinha ali. Eu confesso que ainda nem estou acompanhando como é que eles vão repercutir isso. Mas isso aí é uma coisa... É um escândalo de proporções internacionais, até porque a Lava Jato afetou outros países. Você tem presidentes do Peru preso, ex-presidente do Peru preso, com prisão cautelar de 3 anos, por causa do Drauce, por causa de informação da Odebrecht, que o Taca Duran falou que são falsas, que são incertas, que aquilo ali não é confiável, porque qualquer um pode mexer ali naquele sistema. Sem contar que ele detectou fraude, porque seu sistema foi bloqueado em 2016, foi 2016, se não me engano, 2017, você tem números apresentados pela Lava Jato, lançados em 2017. A quantidade de fraudes apontadas pelo Taca Duran é incomensurável. Como eu já falei, repetindo essa coisa internacional, o ex-presidente do Peru, Ollanta e a esposa, presos por causa de delação da Odebrecht. Né? Sem contar que é uma narrativa, né? É tudo uma narrativa. A combinação entre as testemunhas. O Paulo Pimenta, ele apresentou na sua pergunta, ele apresentou, apresentou a história real da reunião de 77 executivos da Odebrecht combinando delação. E o Taca Duran confirmou aqui, porque também propuseram a ele combinação de delação. Ele só não entrou no esquema porque não interessava a ele, porque a Odebrecht tentou ferrar com ele. O Taca Duran, ele sentiu... Por que ele realmente saiu? Né? Porque tentaram cercar ele, prender... O que eles queriam? Prender o Taca Duran, prisão indeterminada, deixar ele mofando na cadeia,
né? Tirar o dinheiro dele todo, não importa se ganha honestamente, tirar todo o dinheiro dele, e depois obrigar ele a fazer delação premiada para devolver uma parte do dinheiro, para sair da cadeia. Não é verdade? Entendeu? Então, Romas, passo a palavra para você aí para a gente fazer o bate-bola e também eu vou olhar os comentários aqui. Pois não, Miguel. Eu queria, primeiramente, se possível, já ouvir a avaliação do deputado Vadir Damus, porque eu queria recomendar a todo mundo que está nos ouvindo. As pessoas não têm normalmente paciência para ouvir toda uma sessão, mas aquela primeira meia hora, uma hora, em que o deputado Vadir Damus, por circunstância lá das ausências, presidiu a sessão e inquiriu o Tacla Duran, são muito esclarecedor aquela primeira hora, num ritmo muito, um ritmo dinâmico, e tá ali esclarece completamente como que funcionava a questão lá em Curitiba, que era uma triangulação, um esquema de triangulação, em que se extorquia as pessoas que eram presas, usava-se a prisão, criava-se a dificuldade, a prisão para vender a facilidade, que era a delação camarada, através, por meio dos advogados da panelinha em Curitiba. E eu achei uma coisa... eu tinha falado, eu achava que hoje nós já teríamos, adicionalmente, os documentos, as provas. Mas, além disso, a gente teve revelações estarrecedoras, como, por exemplo, a informação pelo Tacla Duran de que a contratação dele, do advogado Marlos Arnes, seria paga, em parte, ao curso que ele mantém e onde ele contrata pessoas da Força Tarefa da Lava Jato, tanto procuradores como delegados. E isso parece, para mim, a mim me parece, que é lavagem de dinheiro. E que vários crimes, se confirmado isso, vários crimes estariam configurados. Crimes contra a ordem tributária, falsidade ideológica, formação de quadrilha, sonegação, tudo isso aí, porque era um dinheiro que era de honorário, mas que eles passavam para esse curso, provavelmente para depois repassar isso para quem dava aula lá. Tá baixo. A essa altura eu nem sei se davam ou não davam aula, porque eles alegam que o presidente Lula não faz palestra. A palestra do presidente Lula, a gente tem provas, ele viajou o mundo dando. Agora, essas aulas deles, do curso do Marcos E como é que entra aqui? eu nunca vi prova. Então a gente tem que ver aí essa história que é muito, muito grave, essa acusação envolvendo todo esse pessoal da Força Tarefa da Lava Jato e os advogados ali da panelinha. Então eu queria ouvir a avaliação do deputado Vadir Damus sobre essa nova revelação que ele levantou lá na inquirição do Tacla Duran. Romulus, Olha, Romulus, pessoal, a gente está aqui também com a deputada Jandira Fegali, boas-vindas a ela. Está escutando a gente corretamente, Jandira? Estou escutando falhado, Miguel, mas é um prazer estar com vocês. Com você, com o pessoal, com a Adi também. Tá bom. Mas você consegue entender o que a gente está falando? Agora consegui. Tá, eu mexi aqui alguma coisa no controle, talvez tenha melhorado. Tá bem, vamos lá. Então, Jandira, a gente está falando aqui sobre o depoimento do Tacla Duran. A gente está com o Vadir na linha também. Para quem não sabe o que está acontecendo lá, só vê a cabeça dele. Ele está resolvendo alguma situação lá com o celular dele. Não, agora eu vi. Vou ter que colocar no ouvido. Vamos ver se o Vadir já pode falar alguma coisa. Se você mencionar, eu vou começar a falar, pô. Tá, Vadir, então olha só, a gente queria o seu depoimento, a sua avaliação da audiência. Olha, eu ainda agora usei a imagem do outro lado da Lua, né? O outro lado da Lua você não vê da Terra. Então a Lava Jato, ela tem o outro lado da rua, o outro lado que ninguém vê, o outro lado que ninguém ouve, o outro lado que a Rede Globo não bota, que os grandes jornais não botam, não divulgam, não publicam, não narram. E o objetivo com a oitiva, com o depoimento do Rodrigo Tacla Duran, foi revelar para os terráqueos o outro lado da Lua. É o Adi que está falando. É a narrativa que você não vê, a narrativa que você não ouve. E o que ele nos mostrou, ele mostrou mais do que mostrou para a gente quando eu e Pimenta estivemos lá na Espanha, é aquilo que a gente já intuía, é aquilo que a gente já sabia, né, pelas violações
abertas, né, do ordenamento jurídico que a Lava Jato produz, mas ele trouxe as vísceras, né, ele trouxe as entranhas da Lava Jato, né, e num cenário que ele vivenciou, né, de ouvir falar, eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer aquilo. Ele estava lá, né? Ele, em parte, foi vítima dessa urdidura que significa, essa urdidura farsesca e que se transformou, se é que não foi desde o início, a Lava Jato. Então, por exemplo, o diálogo que ele revela foi periciado, né? Então está lá, eu vi, já está nos documentos acostados lá na CPMI. O diálogo que ele travou lá com o advogado Zucoloto, que é o amigão do peito do Sérgio Moro, e era sócio da mulher do Moro, é algo de estarrecer, né? Em que mostra claramente que há tráfico de influência na Lava Jato. A negociação que o Zucoloto tenta travar com ele para obter a delação premiada mostra bem um padrão, né, de funcionamento, um padrão para se obter, né, delação premiada nessa Operação Lava Jato e em outras, né? É um padrão comum, né? Então não é um fato isolado, não é um desvio de conduta. A Lava Jato ela só pode apresentar os falsos êxitos que ela apresenta e que a Rede Globo diz que é êxito dessa maneira. É na base da extorsão, é na base da falsificação de documentos, é na base da panelinha com advogados, né? Hoje se sabe que os procuradores se recusam a fazer delação premiada com a participação desse ou daquele advogado, só com advogados basicamente escolhidos por eles. Tem um caso escandaloso que ele trouxe também, o Tacla Duran trouxe a conhecimento da delação envolvendo o casal Mônica Ramos, lá o casal de publicitário, João Santana e Mônica, sei lá o quê. Mônica Moura. Em que primeiro, eles conseguem deixar a salvo boa parte do patrimônio, que seria um patrimônio, segundo a Lava Jato, ilícito, porque obtido através de dinheiro ilegal, né? O Moro libera 10 milhões de reais sob a alegação de que ele tinha que pagar o advogado e arcar com outras despesas, só que o advogado é irmão de um dos procuradores que participaram da força-tarefa, que participaram da obtenção da delação. E por aí vai, né? Fala da panelinha de Curitiba, a panelinha de advogados, né? Em que ele recomendou-se a ele, olha, contrata alguém da panela de Curitiba se você quiser chegar a bom termo aí com a tua delação, com teu acordo de colaboração, etc. Então, rapaz, são coisas, são detalhes, são entranhas, e tudo documentado. Está tudo documentado, está tudo lá na CPMI. Eu, particularmente, se fosse advogado de defesa de qualquer réu nessa Operação Lava Jato, eu requisitaria esses documentos da CPMI. Obrigado, Vadir. A gente vai passar... Miguel, posso só fazer uma pergunta para o Vadir? Deputado, eu queria perguntar, aproveitando justamente a sua ampla experiência como advogado, né, ex-presidente da OAB lá do Rio de Janeiro. Inclusive, eu tive a honra de me inscrever na OAB do Rio quando o senhor a presidia. Mas é o seguinte, isso é exatamente isso que eu ia perguntar, porque eu estava debatendo isso com colegas aqui. O presidente Lula, por 2 vezes, pediu que fosse ouvido Tacla Duran como testemunha de defesa, e por 2 vezes Sérgio Moro indeferiu esse pedido da defesa. Da última vez, até com o argumento ridículo de que ele não saberia o endereço de Tacla Duran na Espanha. Tacla Duran hoje demonstrou mais uma vez que Sérgio Moro mente, porque Sérgio Moro pediu a extradição dele e nos documentos, né, no processo de extradição, ele havia anexado a identidade dele, e a identidade espanhola, como costuma ocorrer aqui na Europa, traz o próprio endereço dele, residencial, que ele falou que é o endereço onde a família dele habita há mais de 20 anos. Então, até nisso, o Sérgio Moro foi desmentido hoje. Então, eu pergunto, deputado, se as defesas das pessoas, inclusive do presidente Lula, não podem requisitar esses documentos da CPI para, na ausência desse deferimento do Sérgio Moro, da produção dessa prova, usar o depoimento que foi dado hoje, em caráter oficial, a uma CPMI, a parlamentares, a deputados e senadores. Olha, eu acredito
que a defesa do presidente Lula vai requisitar esses documentos, sem sombra de dúvida. Porque isso mostra o simples indeferimento por parte do Sérgio Moro. Um juiz, para indeferir uma testemunha, rapaz, ele tem que ter razões muito robustas, porque isto, em tese, configura cerceamento ao direito de defesa. É uma nulidade que se cria que a defesa, num caso de recurso, caso a defesa se veja prejudicada e no recurso, ela vai alegar e provavelmente esse recurso vai ser provido. Só que no estado de exceção, e a Lava Jato, ela é o pilar do estado de exceção, as coisas não funcionam assim, porque o Sérgio Moro, eu acho que vai ser uma tarefa aí dos historiadores, dos sociólogos, fazer um levantamento do que o Sérgio Moro já deferiu e o que ele já indeferiu de pedidos da defesa, sobretudo da defesa do presidente Lula. Praticamente 100% dos requerimentos que são feitos pela defesa são indeferidos pelo Sérgio Moro. Para você indeferir uma prova testemunhal, o juiz tem que ter razões assim, tem que ficar claramente demonstrado que é atitude meramente protelatória, ou que a testemunha não tem rigorosamente nada a ver com aquele processo, o que não é o caso do Tacla Duran, né? Já que os processos do Lula envolvem a Odebrecht. Então, eu presumo, tenho quase que a certeza, de que a defesa do ex-presidente Lula vai requisitar essas provas, essa documentação para ser apresentada nos autos do processo do presidente Lula com um novo pedido de oitiva, com um novo pedido de admissão do Rodrigo Tacla Duran como testemunha de defesa. Obrigado, Valdir. Se o senhor me permite... Romulo, com licença. Romulo, deixa eu fazer um pouco a moderação. Eu combinei com a deputada Jandira, eu queria saber a opinião dela sobre esse depoimento do Tacla Duran, se ela acompanhou, mas eu queria que ela falasse, sobretudo, sobre a MP da Shell, que é um assunto correlato, porque a gente que estuda isso sabe que existe correlação entre a... Deixa eu fechar o som do Vadir aqui, que está no aeroporto. Pronto, melhorou. A gente sabe a correlação que existe entre a Lava Jato e o processo de entrega do patrimônio nacional. Então, eu queria que ela falasse também sobre essa medida provisória que isentou as petroleiras em trilhões de reais. Jandira, você está ouvindo a gente? Estou ouvindo e estava ouvindo atentamente o Adi também. Acho extremamente relevante a análise do Adi e a intervenção dele aqui nesse momento para esclarecer às pessoas o que está acontecendo. E ontem, na sessão, nós estávamos juntos também na sessão ontem à noite, e foi muito, muito doloroso ver o que aconteceu ontem, participado daquela resistência, que não se concluiu, porque ainda há 12 destaques a serem votados nessa medida provisória, mas a busca insistente, né, e decidida e determinada de Rodrigo Maia e de parte da base do governo de colocar em pauta e de votar a qualquer custo ontem essa medida provisória, que todo mundo conhece como medida provisória da Shell, porque foi exatamente articulada e divulgada amplamente pela imprensa como produto de reunião e de lobby feita pelas petroleiras estrangeiras, que foram representadas, de fato, pela Shell, para que essa medida provisória fosse produzida e votada. E essa votação que foi feita ontem, e que, lamentavelmente, teve 37 votos da bancada do Rio de Janeiro, ela é uma profunda violação da soberania, mas ela, ao mesmo tempo, ela é uma profunda agressão e violação aos direitos do povo brasileiro e à nossa possibilidade de desenvolvimento da indústria nacional. Nós teremos uma imensa evasão de recursos, uma imensa perda de arrecadação para os cofres públicos, né, uma interrupção do processo de desenvolvimento a partir da nossa principal empresa, que é a Petrobras, nos campos que ela própria explorou. Nós vamos ter um muito negativo em todas as cadeias produtivas de óleo e gás, inclusive na indústria naval brasileira. Como disse ontem
um parlamentar, nós estamos construindo uma política de conteúdo local no exterior, né? Então, para você ter uma ideia, é feito nessa medida provisória um novo refis para as dívidas das petroleiras estrangeiras. Então, elas passam a ter um novo refis para as dívidas já existentes, que dá em torno de 11 bi. Elas passam a ter tributação zero de imposto de renda, de contribuição social sobre o lucro, ao produzir aqui no Brasil na área de petróleo e gás. E é estendido o Repetro por vários anos, quer dizer, é uma extensão muito larga do Repetro, que significa alíquota zero de importação de todas as máquinas, de todos os equipamentos, inclusive o próprio afretamento de máquinas e de embarcações para o apoio marítimo é alíquota zero. A própria ABMAC, que é a Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos, estava contra a medida provisória. Obviamente, o setor naval não se manifestou, os empresários não se manifestaram, mas deveriam ter se manifestado, porque a cadeia de produção nacional da indústria naval para o Rio de Janeiro tem um impacto absurdo, né, para a indústria, e o impacto disso pode ser de 1 milhão de empregos nessa cadeia de produção. E para a indústria naval do estado do Rio de Janeiro, para os metalúrgicos, para essa área de emprego, vai ser um impacto absolutamente total desse polo naval do estado do Rio de Janeiro, né? E nós vamos não só deixar de arrecadar na atividade mais central, mas de toda essa cadeia de produção, a arrecadação também vai cair. Isso hoje é incalculável. Então, os cálculos feitos pela consultoria da Câmara, muito agredida pelo Júlio Lopes, que foi o relator da matéria, e por outros lá que estavam votando na medida, inclusive agrediram o consultor, que não abriu inquérito contra o consultor, fez a análise da medida provisória, chamaram de incompetente, de má-fé, etc, etc, etc. Mas é um cálculo matemático, eu tenho ele aqui na minha mão, é da possibilidade real de nós termos, num período de 30 a 40 anos, a isenção de 1 trilhão de arrecadação para os cofres públicos, sem considerar o que nós vamos perder de arrecadação no restante da cadeia produtiva. Mas mais do que a é compreender o que nós vamos paralisar na indústria nacional, na engenharia nacional, na indústria e na geração de empregos no Brasil. Nós vamos gerar emprego lá fora. Além da partilha, né? Porque não sei se vocês olharam a tabela do último leilão, quando a Petrobras entra com 80% na partilha, a Shell entra com 11%, quando ela vai para os campos de licitação. Então, nós vamos perder fundo social do pré-sal para a saúde, fundo para a educação. Ou seja, é muito grave, quer dizer, é um roubo, de fato, do Brasil. O parlamento brasileiro deixou de ser um parlamento em defesa do Brasil, já faz algum tempo, né? Ontem até o deputado Henrique Fontana dizia: eu visto a camisa verde e amarela, vocês têm que tirar a camisa que vocês estão usando e botar a camisa do Brasil. Está muito difícil, mas ainda temos 12 destaques. Agora, foi interessante porque a diferença dos votos foi de 24 votos. Nós perdemos por 24 votos. Pode ser que a gente consiga ganhar alguns destaques, né? A depender da capacidade que a gente tem ali de fazer alguém nos ouvir, a acessibilidade de alguém que seja minimamente, tem algum, vamos dizer assim, algum visgo de nacionalismo ali, ou de minimamente patriotismo, de algum interesse econômico por alguma empresa nacional e que acabe ajudando a aprovar algum destaque. Obrigado, Jandira. Vou chamar depois. Como é que está seu tempo, Jandira? Você tem que se ausentar? Não, se você tiver alguma pergunta, alguém tiver alguma questão, eu só queria, viu, Miguel, que as pessoas que estão nos ouvindo, para além dessa questão mais grave aí da soberania nacional e dessa perda, que também fizesse o vínculo com a pauta, daqui a pouco é da Previdência, quer dizer, um governo arrecadar 1 trilhão numa pauta como essa, não sei com que moral ele fala em déficit da Previdência, né? Porque nós estamos discutindo um déficit e deixamos de arrecadar em nome de um acordo. Porque o que eu tenho dito? Quer dizer, essa agenda do golpe, a agenda do impeachment, ela teve um foco dos seus interesses em 3 áreas fundamentais.
na área do setor elétrico, a Eletrobras, na área da Previdência. A Previdência não é apenas do papel do Estado, mas porque os volumosos recursos que vão para o capital financeiro, na Previdência privada, têm um interesse muito grande. Então, são 3 interesses econômicos muito fortes, que é o foco dessa agenda. Então, o petróleo eles já estão botando a mão, o sistema elétrico eles estão buscando essa... E a questão da Previdência que está no foco. Então, é importante articular essas 3 agendas. Hoje, nós estamos entrando, junto com o PT, com o PDT, não sei se mais algum partido se somou, com uma ação direta de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal, tirar os efeitos do decreto que Temer soltou no feriado de 2 de novembro sobre a privatização das empresas de economia mista. Estamos entrando hoje no Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, além do PDC que nós temos no Congresso Nacional, mas se a gente não entra na Justiça, pautado pelo Rodrigo Maia. Então, nós temos que atuar nos 2 campos. Ontem teve um imenso ato lá do setor elétrico, muito bonito ato, juntando a Eletronorte com Furnas, com Chesf, com o pessoal todo, com um elevado grau de consciência, porque foi um ato pelo Estado brasileiro, não foi um ato corporativo, simplesmente, né? Então, nós estamos tentando atuar nessas 3 grandes ações: petróleo, setor elétrico, previdência, além das outras batalhas que a gente já atravessou, né? E muitas a gente já perdeu, que foi a reforma trabalhista, mas ainda tem a batalha jurídica sobre ela. Mas é tentar cruzar esses assuntos para que as pessoas compreendam que está em jogo uma questão maior, do que é o acúmulo do capital financeiro e essa agenda do golpe, do impeachment, que está sendo travada, e essas que vocês estavam tratando antes, né? Então, assim, não tem como separar essas coisas, está tudo junto, né? Agora, é óbvio que a mobilização, às vezes, ela se dá por uma razão maior. Eu acho que na grande mobilização popular, a Previdência é mais mobilizadora, mas é importante que as pessoas se somem também por um sentimento de defesa do Brasil, e aí, com isso, nós vamos mobilizando vários segmentos ao mesmo tempo. E o dia 5 está aí para isso. Espero que o dia 5 seja um dia muito forte de mobilização do Brasil. Miguel. Obrigado, Jandira. Eu e o Rômulo vamos engatar agora. O Rômulo fala muito, eu também falo muito. Miguel, eu queria só fazer um comentário sobre o que a deputada disse agora. Fala. Essa questão do petróleo, que é o seguinte: como a deputada observou, a gente viu uma grande diferença no leilão do pré-sal. Eu chamo de leilão entre aspas, porque ali estava tudo cartelizado. E uma das evidências de que havia cartel era justamente esse que a deputada mencionou, porque a gente viu que a Shell ofereceu o percentual mínimo e a gente observou exatamente, que as grandes não competiam entre si de verdade. Então, assim, a Shell arrematou sozinha os campos que eram contíguos aos campos em que ela já detinha concessão. E a mesma coisa aconteceu com a Statoil. Então, elas combinaram: olha, esse aqui já é meu, a parte que vai entrar agora nova vai ser minha também. E, em compensação, eu não vou concorrer lá no seu. Você ganha, você também. Então, estava combinado, elas pagaram percentual mínimo. E ofereceram o percentual mínimo. A Petrobras entrou com 80 num, 76 no outro, 70, e elas entraram com 11, com 12. É isso. E cartel mesmo. A gente não viu concorrência entre essas majors petroleiras internacionais. Ali foi um leilão falso, tudo combinado. E a proposta desse leilão... A divisória veio em seguida, ato contínuo, né? Exatamente. E a lei que autorizou o leilão, ela era inconstitucional, duplamente. Esse leilão foi duplamente inconstitucional, porque até um processo na justiça lá, que o Provítimas vem tocando, que a iniciativa da lei que alterou o regime do petróleo no Brasil teria que ser da presidência da República. Mas como naquele momento a presidente era Dilma Rousseff, e evidentemente ela, que era mãe do pré-sal, a mãe do novo regime, não iniciaria uma lei para alterá-lo, foi de autoria do senador José Serra. Então, há uma inconstitucionalidade formal dessa lei por um vício na iniciativa. E, fora isso, no dia do leilão, ele tinha sido impedido sua realização por uma decisão lá de um juiz federal do Amazonas, provocado pelo Sindipetro, da região norte, e essa liminar não havia sido cassada. O leilão foi realizado porque saiu uma notícia na Globo, no G1, dizendo que a liminar tinha sido cassada no tribunal, no
TRF1 em Brasília. Mas é mentira, porque a gente viu que esse processo só chegou lá 4 horas depois que o leilão já tinha acabado. Então, eles usaram a Globo como se fosse o diário oficial, como se fosse o diário da justiça. Imagina. A gente brinca falando que a Globo é realmente o diário oficial do golpe. Como se fosse coisa de amador, né, Romo? Como se fosse coisa de Exatamente. amador, né? A Globo, mais uma vez, deputada, é o diário oficial do golpe, né? Mas, assim, também não é brincadeira. Não poderia, né? Não é sair no G1 que vai consumar a cassação de uma liminar. Claro. Então, realmente chega a ser caricato. Ainda mais a ANP, que tem procuradores, tem um corpo de advogados enorme, não ia. Brincadeira. Agora, eu precisava te dar um dado. Ontem, eu estava exercendo a liderança da bancada, porque a nossa líder adoeceu, e eu fiz uma questão de ordem, porque a medida provisória também era inconstitucional. Porque todo esse impacto financeiro aqui, a própria medida provisória, o PLV, que foi o relatório do Júlio Lopes, ele não expressa ali no PLV qual é o impacto real nas contas, não fala quais são as medidas de compensação, porque quando você tem um impacto, você tem que apresentar imediatamente a medida de compensação. O próprio artigo 9º do relatório dele diz que na regulamentação é que vai se dizer quais são as medidas de impacto, porque ao dizer a compensação, você tem que dizer que você vai mudar a meta fiscal, se você vai criar uma nova alíquota, isso tudo tinha que estar escrito pelo artigo 113 da Constituição e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nada disso existia. Então, eu fiz uma questão de ordem na hora, para que se fosse paralisada a tramitação, que voltasse para a comissão e tivesse uma emenda saneadora disso. Então, isso também pode ser uma causa de entrada no Supremo Tribunal Federal pela inconstitucionalidade da medida por violação da Lei de Diretrizes Orçamentárias e violação da Constituição. Então, tem muita luta para fazer. Agora, eles vão violando o objetivo principal, que é favorecer o acordo que foi feito para o golpe e para todos os acordos feitos com essa turma aí das grandes transnacionais e do capital financeiro. Deputada, uma pergunta. A senhora acha que uma bandeira para mobilizar as pessoas na reversão de toda essa lesa que tem sido feita ao patrimônio nacional é o referendo revogatório? A senhora também apoia essa proposta? Eu não tenho dúvida. Eu apoio, tenho defendido, tenho falado. Eu acho que o referendo revogatório ele dá um rasgo de esperança, de reversão de muita coisa, da reforma trabalhista, por exemplo, dessas ações contra o patrimônio. Agora, é óbvio que para isso nós temos que ter um governo progressista a partir de 2018, né? Então, essa luta nós precisamos fazer. Um governo, e um Congresso, alerto, né, deputado? Congresso. O Congresso também. Deputados e senadores. Dizer, governo e Congresso. Estou dizendo, ontem mesmo no ato do pessoal da Eletrobras, eu disse isso, os patrões colocam seus deputados aqui e vocês não. Preciso alertar que as pessoas se preocupem com a eleição presidencial, mas se preocupem com o Congresso. Reforma trabalhista passou aqui muito rápido, porque então vocês precisam atentar para as eleições parlamentares também. Tá bom? Um grande abraço para vocês aí, gente. Obrigada, Miguel. Obrigada, Romulo. Deputada, eu só me despedir da senhora dizendo o seguinte: eu sei que o voto no Brasil é secreto, mas até sair do Brasil 10 anos atrás, eu votei só na senhora. Ah, que bom, obrigada. Obrigada aí pela força, pela confiança. Obrigado, Jandira. Obrigada aí, Miguel. Um grande abraço. Obrigado a você. Tchau, tchau. Romulo, o Vadir estava no aeroporto, então ele teve que embarcar, provavelmente. Entrar no avião, depois a gente volta a falar com ele, no domingo a gente deve estar com ele novamente, tá? E eu tinha combinado com a Jandira também, 1h30. Agora, hoje as agendas estouraram todas, né? Então, hoje a gente teve que improvisar, porque esse depoimento do Taca Duran foi muito mais impactante do que a gente achava. Eu queria comentar aqui teve um comentarista, Yorkshire Tea, ele fez aqui um super comentário, agradeço a ele aí, entendeu? Esse é um amigo querido, ele ajudou com tradução de vídeos, ele está sempre ligado na gente. Ele é super comentário, seu comentário é um que você paga uma taxinha, fica em destaque, isso aí é legal o pessoal fazer, que ajuda o blog. Ele perguntou aqui, uma pergunta importante, Miguel, Romulo e Jandira, com essas denúncias de hoje, não é possível convocar os integrantes da fraude a jato, né? Ele chamou fraude a jato, para prestarem contas à CPMI? Né? É claro que sim, né, Romulo? Na realidade, eu vou responder por nós dois, acredito.
Na realidade, esse depoimento do Taca Duran era para anular completamente a Lava Jato. Assim, pessoal, não ia a luta contra a corrupção. Gente, que luta contra a corrupção? Essa farsa jato foi feita para o golpe, para dar o golpe no Brasil. Por isso, o que eu queria falar é o seguinte, Romulo, você acompanhou as reportagens que eu fiz para o Cafezinho sobre o Wilson Center, né? Sim. Sobre a ligação, quem ganhou com o golpe. Essa pergunta, quem ganhou com o golpe, está respondida no entrevista com a Jandira na MP de ontem. Aí eu vou fazer o link entre a Lava Jato, entre o Tacla Duran e a MP de ontem, né, que dá 1 trilhão de reais, até 4, na realidade a gente tem um cálculo maior, que são 4 trilhões, né, 4 trilhões. do bolso das empreiteiras, das petroleiras. Wilson Center, né, o Wilson Center, ele criou, em 2011, um projeto chamado Diálogos Judiciais, em que ele começa a chamar ministro do Supremo para participar de seminário lá em Washington, no Wilson Center, bancando hotel 5 estrelas. Eu nem sei qual é o cachê, se tem cachê, provável que tem um cachê, poupudo do Wilson Center, entendeu? Mas, sobretudo, para dar as diretrizes, né? Porque esse Wilson Center, ele pertence ao governo federal dos Estados Unidos. Ele fica no edifício chamado Ronald Reagan, que fica em Washington. Ele não paga aluguel, o edifício pertence ao governo federal, e esse Wilson Center tem um leasing gratuito por 30 anos, renovável, né? 30% das verbas do Wilson Center vem do Congresso americano e o resto de petroleiras. O Wilson Center, ele criou em 2006, mas só em 2011 que vai mostrar que veio, ele criou o Brasil Institute, cujo presidente, até hoje, é o Anthony Harrington. Anthony, tem dificuldade de falar esse TH aí, fica meio ridículo, entendeu? Anthony Harrington, que é o CEO de uma empresa de lobby de petroleira americana. Anthony Harrington. Esse Anthony Harrington, ele está presente, ele é o presidente do Brasil Institute, que é do Wilson Center. Esse Anthony Harrington, ele preside os seminários. Ele está sempre lá nos seminários que os ministros do STF vão para lá. E a última rodada de seminários é o seminário. Todos começam assim: que o Brasil é o modelo de democracia para o mundo. E o sistema judicial brasileiro é o modelo para o mundo. E que a Lava Jato é o modelo para o mundo. Está ouvindo, Romulo? Imagine, esse Wilson Center nunca vai ouvir o Taca Duran. Nunca vão ouvir o Taca Duran. Aí vai os ministros do STF para lá, eles vão para lá, eu acho um absurdo, se sentam ao lado desse lobista, profissional, é um cara milionário, esse Anthony Harrington, ele é milionário, ele criou uma empresa de comunicações, depois vendeu por milhões de dólares, aí ele virou CEO ele virou advogado sênior de uma empresa de lobby também, uma das maiores empresas de lobby dos Estados Unidos, chamada Hogan Lovells. Essa empresa, ela presta serviços para petroleiras e ganhou muito dinheiro com a Lava Jato porque ela fez auditoria da Eletrobras. A Eletrobras pagou não sei quantos milhões para essa Hogan Lovells por causa da Lava Jato. E ela está fazendo auditoria de todas as empresas que a Lava Jato está avançando, sobre a qual a Lava Jato avança no Brasil e no resto do mundo. Hogan Lovells. Né? Ela presta... Miguel, só um comentário só sobre isso. É interessante notar como, nesse esquema da Lava Jato, sempre quem faz auditoria nesses esquemas de compliance e acaba tendo acesso a dados sigilosos de empresas estratégicas, dados comerciais, são sempre empresas estrangeiras. A gente teve isso na Petrobras, com o escritório Baker McKenzie, que é o mesmo para onde foi o Marcelo Miller, porque o Trent Rossi Watanabe é o braço do Baker McKenzie no Brasil. E agora você está comentando que na Eletrobras, mais uma vez, Hogan Lovells, um escritório de advocacia e lobby internacional. Então, são empresas estratégicas que têm informações relevantes até para a segurança nacional, e a gente está dando tudo de graça. A Lava Jato está determinando auditorias que são realizadas pelos gringos.
Exatamente. E essa Hogan Lovells, o Anthony Harrington, presidente do Brasil Instituto, era sócio e advogado sênior. Depois ele muda para Albright Stonebridge, que é uma empresa maior de lobby ainda, que foi fundada pela Madalena Albright. A Falcão, que apesar de ser democrata, ela é uma das maiores defensoras de guerra, defendeu a guerra no Iraque, defendeu tudo quanto é invasão americana sobre o Oriente Médio. Ela é aquela mulher de guerra. E esse cara é CEO, é presidente dessa empresa. Ele usa o Wilson Center, como instrumento de lobby dele, tá entendendo? E você vê ministros do STF vão para lá, se sentam ao lado desse lobista e ficam abanando o rabinho e batendo palma para o que esse cara fala. E depois, esse cara sempre abre o evento. Quem abre o evento é esse cara e um juiz lá, que é o juiz deles. E esse juiz sempre fala a mesma coisa. Sempre fala, tem um discurso que se repete. A Lava Jato é maravilhosa e o Brasil é um modelo de democracia, né? Aí depois entra o Sérgio Moro. O Sérgio Moro, evidentemente, foi o primeiro a ser chamado nessa rodada sobre a Lava Jato. Primeiro a ser chamado, né? Primeiro. Foi lá no Wilson Center, tem as fotos famosas com bandeira dos Estados Unidos atrás, o Wilson Center atrás. Eu chamo o Wilson Center, Romulo, de think tank da CIA, porque o Wilson Center mesmo, o Instituto, tem o Brasil Institute, né, que é um departamento, né, do Wilson Center. Mas o Wilson Center, ele é gerido. Os diretores do Wilson Center, e inclusive o presidente maior do Wilson Center, são todos da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Todos. Tanto o conselho deliberativo lá, o conselho maior, quanto o presidente. A presidente atual é Jenny Hartman. Também você bota no Google. Na verdade, a imprensa brasileira não gosta de investigar. Fazer jornalismo investigativo no Brasil, hoje em dia, é preciso apenas ter disposição, saber o que quer. Saber o que você quer fazer. Né? Tem lá reportagem brasileira. Agora, vamos fechar o programa. Eu tenho um compromisso, infelizmente, daqui a pouco. Vamos fechar o programa voltando ao Tácula Duran, né, Rômulo? Voltando ao programa, porque esse link que eu fiz é isso. Como você tem um círculo, né? Você tem a Lava Jato, que é usada para o golpe. Se você ler qualquer artigo de análise norte-americano, todos eles falam, até meio ingenuamente, que a Dilma caiu por causa da Lava Jato. Todos eles. Por causa que é uma associação óbvia, né? A Lava Jato produziu uma recessão econômica violentíssima, a partir do momento em que ela paralisa qualquer circulação de dinheiro das grandes empresas brasileiras. A Lava Jato, ela paralisou a economia brasileira, né? E ela é usada pela mídia, né, em conjunto com a mídia, para fazer todas as ações. Se você pegar a agenda da Lava Jato, é por isso que o Tácula Duran tem a ver com essa MP da Shell. Tem a ver, porque a agenda da Lava Jato é casada com a agenda do impeachment. Ao ponto da prisão, por exemplo, tudo é delação. Eles prenderam o Delcídio do Amaral, que não é flor que se cheire, mas foi preso ilegalmente, sabe? Para ele delatar. E delatou. Falou mentira. Tanto que nem homologaram a delação dele. Falou só mentira. O Lula, aquilo, Dilma, aquilo. Mas falou só mentira. Foi solto, virou herói. Aqui o Paulo Pimenta falou uma coisa certa. A Lava Jato, ela produziu um sistema moral que o delator vira herói. Ele até falou, ele tem esse espírito de falar que a Lava Jato, ela quer mudar o nome das praças Tiradentes. Aqui no Brasil tem uma belíssima praça Tiradentes, para a praça José Joaquim da Silva Xavier, né, que é endeusamento de delator. E o Tácula Duran, ele denuncia que os esquemas de delação são montados, são comprados, tem tráfico de influência. Inclusive, ele menciona, não sei se você reparou, Tom Rômulo, que você tem um esquema assim. Você tem a delação à la carte, né? Delação à la carte. O procurador, ele dá alguns nomes, pergunta se ele pode delatar aqueles nomes, né? Se tem interesse em delatar, se quer delatar, esses nomes aqui, né?
E a planilha da Odebrecht vem mais tarde. Ou seja, ele ainda dá espaço para o Odebrecht ir lá na planilha dela, naquela planilha de Excel deles, porque esse Drauzi nada mais é do que um Excel com um sistemazinho de senha que o próprio Odebrecht tem a senha. Entendeu? Uma coisa ridícula de ser prova. Entendeu? Aí a Odebrecht vai lá no Excel, bota lá o nome de um deputado, bota o valor, entendeu? Volta para o procurador. Não, Holmes, pior. Você viu que ele falou que o Odebrecht tinha um cara na porta da Polícia Federal para ver quando é que carro da polícia ia sair e que eles tinham todos colocado, plantado uma lista de políticos, assim, em qualquer lugar, bem à vista, para quando a Polícia Federal chegasse, pegasse aquilo. Cara, é tudo montado. É uma coisa que modéstia à parte, Cafezinho já denunciava, porque era óbvio. Aquilo está sendo forjado para dar o golpe. Agora, o que falta, a peça do quebra-cabeça que falta montar, entendeu? É a relação direta desses procuradores com o golpe. Entendeu? A gente sabe qual é, porque politicamente eles são muito conectados. Tanto que quando o governo Temer nomeia o Alexandre de Moraes para o STF, o senhor Carlos Fernando Silva é o primeiro a vir a público para bater palma. Miguel, não só ele. A MPR soltou nota falando que ele tinha todos os méritos para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. Então é isso, Romulo. A gente vai ter que encerrar o programa, porque infelizmente eu tenho que sair, eu tenho um compromisso. Tá. Então, eu vou deixar você fazer as suas considerações. Não, fica à vontade. Para encerrar, eu queria só alguns pontos, eu vou falar muito brevemente, que é o seguinte, que eu fui anotando ao longo da exposição lá do Tacla Duran. Primeira coisa que eu queria dizer, naquela carta lá do Rio de Janeiro que os procuradores lançaram com fanfarra dias atrás, demonstrando a motivação política da Lava Jato, eles se gabavam de ter trazido para o Brasil, supostamente, 700 milhões de reais. Ora, mantidas as proporções, sendo o esquema, como o Tacla Duran falou, de a multa é 15, ele negocia para reduzir para 5 e ele paga 5 por fora, então, se foram 700 milhões que entraram, era para ter sido 2 bilhões e 100 e não 700 milhões, entrou só 700 milhões para o Estado e 700 milhões devem ter sido embolsados pela máfia, rachado entre advogados e os que facilitavam o esquema, 700 milhões de reais. Essa é a ordem de grandeza que deve ter rolado no esquema ali em Curitiba. E mais um ponto. Num certo ponto, o Tacla Duran diz que o Sérgio Moro se recusa a enviar as provas e a acusação que ele tem contra o Tacla Duran para a Espanha, para ele não ser processado lá. E ele fala, deve ser porque as acusações são só baseadas em delação, não há prova material. E isso é muito provável, porque se o Sérgio Moro enviasse o processo do Tacla Duran para a Espanha, como lá há uma justiça séria, o Tacla Duran ia ser inocentado, e muito rápido. Então seria um golpe duríssimo na imagem da Lava Jato, principalmente internacional. Então, na próxima vez que eles fossem lá para o Wilson Center, o Miguel, ia ficar meio chato, porque ia ter, na Espanha, uma sentença dizendo que o processo ali não é sério e que as acusações são fantasiosas e que não são corroboradas por provas. Outra coisa gravíssima que o Tacla Duran falou foi que a Receita Federal do Brasil sumiu com a comprovação de que havia pagamentos do escritório do Tacla Duran ao Zucoloto para tentar suprimir o histórico de relação que ele tinha com o Zucoloto. Isso é um escândalo. Ali está tudo aparelhado, eles estão todos mancomunados. Secretaria da Receita Federal, os concursados, eles são todos irmanados na meganhagem. Violando, então, um cobre o buraco do outro. Então, eles sumiram com os documentos, mas, felizmente, o Tacla Duran tem como provar que o Zucoloto era o seu correspondente lá no Paraná. E, para fechar, Miguel, assim, eu falava no final com o Vadia, antes dele entrar no avião, o seguinte, ele falava que, certamente, os advogados do presidente Lula vão requisitar os documentos do Tacla Duran e a íntegra do depoimento dele para anexar como prova no processo de que o presidente Lula é vítima, né? Ele não é nem parte, ele é vítima lá no Paraná, perseguição. E o deputado Vadir Damus falava que isso certamente seria importante, mas um ponto principal é que a defesa lá no Paraná sempre negou acesso ao presidente Lula ao sistema, esse Drauzio My Web Day. E o Tacla Duran comprovou com prova documental periciada por órgãos
credenciados públicos da Justiça Espanhola. Então, uma coisa seríssima, comprovada, com fé pública, que esses sistemas estão sendo fraudados. E ele mostrou também, ademais, que os executivos, agora não é mais ele falando, ele mostrou prova de que os executivos davam desfalque no Odebrecht, roubavam dinheiro de Caixa 2, embolsavam e lançavam o nome de políticos. Então, todas essas provas em que está montada a Operação Odebrecht, a Operação Lava Jato, toda a delação dos 77 executivos, as acusações contra os políticos, tanto em Curitiba como em Brasília, como as acusações ao presidente Lula, acabou. Aquilo não vale mais nada. Então, é uma nulidade absoluta desde o início. Então, foi excelente. Isso para mim, é o ponto mais importante. O valor de prova que essa fala do Tacla Duran hoje, esse depoimento, a CPI tem, com todos os documentos periciados que ele anexou e enviou. Você já publicou lá no cafezinho, quem quiser ir olhar, está lá, vazaram os documentos, a gente já teve acesso, o Miguel publicou, vão lá que estão todos os anexos, o print screen das conversas do Tacla Duran com o Zucoloto, ele falando do esquema lá, que ia dar, que depois o DD ia entrar na negociação, tá tudo lá no blog do cafezinho. Eu recomendo, então, me despedindo das pessoas, todo mundo entre lá para ver o escândalo documentado e periciado, Miguel. Valeu, Romos. Eu também fiquei com vontade de falar uma coisa. Esse assunto realmente é muito, muito emocionante, né? Porque o Brasil vem sofrendo há três anos, vai fazer 4 anos, sofrendo com essas delações, e a gente denunciando, delação forjada. Isso aí é forjada, delação combinada. E essa Lava Jato aí destruindo o Brasil, destruindo o sistema político, destruindo nossas empresas, vendendo o Brasil. Romulo, só uma observação que eu queria fazer é o seguinte, não sei se você lembra, se você acompanha a Lava Jato de perto desde o início, mas a Lava Jato, os acordos de delação que ela fazia incluíam a devolução do dinheiro que iria diretamente para a Lava Jato. A Lava Jato chegou a esse ponto de sem vergonhice, que fazer um acordo, tudo bem, eu te solto se você devolver 10 milhões. Mas havia um acordo com a Procuradoria-Geral, se só o Brasil mesmo, e o dinheiro vinha para a Lava Jato, que era para financiar a operação, para financiar a boa vida dos procuradores, dos delegados, que eles torravam dinheiro em diária, formaram lá a sala, e sabe-se lá mais o quê? Opa. Miguel, esse aí era o Caixa 1. O Caixa 1 era o que eles traziam. Agora, o Caixa 2 era o da triangulação lá com os advogados. Exatamente. Aí, só para concluir, é muito importante nesse ponto que você está levantando, lembrar que o Tacla Duran mostrou provas de que a Lava Jato ela só apresenta no processo, na justiça brasileira, algumas das contas que os acusados têm em offshore. Por que eles fazem isso? Porque é daí que vai sair o dinheiro que vai entrar no Caixa 1, lá para a multa no governo. Mas daqui eles fazem vista grossa, é da onde vai sair a propina, da onde vai sair o honorário que eles vão pagar para os advogados que vão rachar com o pessoal, supostamente, né? A gente imagina, com o pessoal da Lava Jato. Então, é importante ver, ele menciona o caso específico dos marqueteiros que tinham conta em outros lugares. Ele menciona, aí não há suspeita nenhuma, ele menciona o caso dele pessoalmente. Ele fala que os procuradores combinaram de arrestar, de sequestrar a conta que ele tinha no Principado de Andorra, porque eles já sabiam que ali não teriam os fundos para pagar os 15 milhões. Ele nem tinha conta lá, eu acho, né? Pois é. Não, ele tinha conta, mas eles sabiam que ia pagar 5. Né? Eles iam cobrar 15, mas sabendo que dali só tinha 5, só iam ser 5. Mas eles sabiam que ele tinha uma conta em Singapura, que teria os fundos para pagar isso, para pagar até os 15 milhões inteiros. Eles fizeram vista grossa, porque era dessa conta em Singapura que eles iam extorquir o dinheiro do Tacla Duran. Então, fizeram isso devem ter feito com todos. A gente já sabe, pelo Paradise Papers, que 2 executivos dos 77 do Odebrecht tinham contas em paraísos fiscais que eles não declararam. Fizeram isso com os marqueteiros, e aí o Tacla Duran deu o documento comprovando, lá sem a tarde que o Ministério Público botou para a gente não saber que os marqueteiros tinham contas não declaradas, com o próprio Tacla Duran, e aí o deputado Paulo Pimenta trouxe a informação de que até o Marcelo Odebrecht teria uma conta no Bank of China, um banco estatal da China, com bilhões que não estaria declarada, provavelmente também para entrar nesse esquema aí e passar óleo ali nas engrenagens em Curitiba e fazer as facilidades fluírem, Miguel.
É isso aí, Romos. Imaginar que essa é a operação que veio limpar o Brasil, hein? Veio limpar o Brasil. Ó. Veio limpar o Brasil mesmo, ó. Os caras passaram a mão, meu irmão. Passaram a mão. E e aquele Zucoloto, hein, se deu mal, hein? Foi mandar. Porque o pessoal usa o ICRI, só que esse ICRI aí não adianta nada, porque a pessoa pode fotografar. Entendeu? A Exatamente. pessoa pode fotografar. Ô, Miguel, a pessoa que estava ouvindo aí perguntou se já não poderia haver a convocação dessas pessoas. Os deputados lembraram no final que já há um requerimento para a convocação do Zucoloto e eles querem pautar para terça-feira a votação desse requerimento. E também eles mencionaram que eles querem requerer também agora a convocação do Carlos Fernando, porque o Carlos Fernando veio a público, né, no Facebook, onde ele gosta de se pronunciar, dizendo que eles nunca ofereceram delação, que nunca houve interesse do Ministério Público Federal em ter uma delação do Tacla Duran, que o Tacla Duran era um mentiroso. Pois bem, mentiroso é o próprio Carlos Fernando, porque o Tacla Duran mostrou o e-mail funcional lá com 2 em cópia, enviado por um procurador, inclusive o Carlos Fernando em cópia. Então, ele tem a prova de que o Ministério Público queria delação e quem não quis entrar no esquema foi ele, Miguel. Só para terminar, eu acho o seguinte, uma análise que eu faço do Tacla Duran, vendo ele mais uma vez, sabe, a postura dele, é o seguinte, o Tacla Duran, ele tem uma vida própria, inclusive uma vida anterior ao Odebrecht, continuou sua vida na Espanha. Quando ele sentiu que a Lava Jato queria destruir completamente a vida dele, né, e que ele ainda recebeu facada nas costas da UTC, esses 2 delatores da UTC, eu acho que foi a gota d'água para o Tacla Duran, entendeu? Aquela facada nas costas, e esse pedido de propina, né, esse propina do Zucoloto, da segunda denúncia dele, também foi outro, ele não aguentou aquilo, porque 5 milhões, aquilo que você até falou no programa, os caras são corrupto mesquinho, né? Fominha. Normalmente, essa taxa, quando tem esses esquemas, porque existe em outros lugares, empresários me falaram, na Receita Federal, esse sistema. Olha, sua multa é de tanto, você me dá por fora um X, você paga. Né? Mas normalmente, assim, 5%, 10%. O pessoal da Lava Jato é fominha, eles cobram 30%. E para fechar, Miguel, meu último comentário é de caráter político. Quem olhou a sessão notou que ela estava vazia. Só havia ali, basicamente, parlamentares do PT. Ela foi presidida pelo senador Paulo Rocha, salvo engano, Paulo Rocha, o nome dele? Não, acho que sim. Lá do Pará. Sim, senador Paulo Rocha. Sim, e os deputados, os que mais participaram, Vadir Damus e Paulo Pimenta. Qual é a minha leitura disso? A direita, né, o que estava lá todo mundo ontem para ouvir o Marcelo Miller, eles estão empenhados em desmoralizar a Lava Jato e a investigação da JBS em Brasília. Porque foi em Brasília o Janot, que megalomaníaco, achou que podia dar conta de todos e foi atrás de PMDB, PSDB e PT. Isso é erro de cálculo, Foi atrás do PSDB. Eles nunca tiveram problema com a Lava Jato em Curitiba. Porque a Lava Jato em Curitiba é aquela que, de acordo com o Romero Jucá, vai delimitar onde já estava. A Sangria vai delimitar onde já estava. Então, eles nunca tiveram problema. Eles não quiseram ir para o pau contra o Sérgio Moro e contra a Força Tarefa. Então, embora a direita política ali, o relator Carlos Marum e o presidente, o senador lá, sejam aliados táticos nessa CPMI, a esquerda tem que ficar de olho, porque em 2 tempos eles podem se compor com o pessoal lá de Curitiba e deixar o PT na chuva e o presidente Lula na chuva. Então, as pessoas têm que se precaver. Eu achei aquela ausência de todos os políticos da direita hoje muito suspeita. A gente entende que é impopular, né, bater de frente, só realmente quem tem coragem para bater de frente é o Vadir Damus, é o Paulo Pimenta. Ok, mas assim, vamos ficar de olho nessas movimentações aí de bastidor, porque eu achei esquisito aquilo, Miguel. Não é surpresa, porque os parlamentares ali, eles fazem o que a Globo manda, entendeu? O que a Globo manda. Só que com a denúncia contra o Temer, eles tiveram que fazer, com muito desconforto, né, uma defesa para sustentar o Temer. Conseguiram, né? Só que nessa estratégia, né, eles permitiram uma brecha que houvesse crítica à delação. E aí, nessa brecha, apareceu o Tacla Duran.
Entendeu? Aí a gente vê que o crime nunca é perfeito. O crime nunca é perfeito. E essa falha de estratégia foi uma falha do Janot. O Janot achou que era super-homem e achou que ia estender o arbítrio, o golpe, tirar uma onda. Mas isso aí foi, na realidade, foi um movimento social. A ação é a ação da história, né? A gente nunca pode negar, porque a ação da história, a ação do coletivo, movimento social, dos blogs, criticando. Lava Jato é só o PT, é golpe, é golpe. Aí os caras foram assim, nós vamos pegar um tucano, vamos pegar um cara do PMDB só para disfarçar. Se lascaram, porque desmontou o esquema. Desmontou o esquema. Então, pessoal, vamos continuar acompanhando. Obrigado pela audiência. E a gente tem programa toda hora. Amanhã, às 6 da manhã, tem programa de novo com o Romulo e o Wellington. E tem mais um super comentário aqui do Samuel Bertolini. O Judiciário, o MP e a PMF investigam todos e julgam todos. Mas quem irá investigá-los? Poderiam os juízes serem eleitos e a formação do Tribunal Popular? Vamos encerrar o programa, então, com essa pergunta aí, porque... Miguel, aquela frase latim, aquela frase latim. Michael, você que é advogado deve conhecer melhor. Quis ipsos custodem. Né? Quem fiscaliza o fiscal. Exatamente. Agora, lembrando, só para encerrar mesmo, sobre essa pergunta, como eu disse, os deputados Paulo Pimenta e Vade da Mus vão propor um requerimento para convocação, vão votar isso na terça-feira, também do Carlos Fernando, que foi pego na mentira com prova documental e periciada. Só que a gente tem que lembrar que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se pronunciou oficialmente no STF, na ação que o ex-braço direito lá do Rodrigo Janot, o procurador Pelela, que era chefe de gabinete dele, não quis ir nessa CPI, estava com medo, foi convocado, ele entrou no Supremo Tribunal Federal e a Raquel Dodge se pronunciou dizendo que membros do Ministério Público só podem ser investigados por instâncias internas do Ministério Público, que ele não pode ir à CPI, que a CPI não pode investigar procurador. Isso é um absurdo, evidentemente, isso nunca existiu antes, procuradores já foram nos anos 90, aquele Luiz Francisco ia à CPI, não tem problema nenhum, isso é uma novidade, ela está tentando proteger, e para mim, e ela alegou, né, em um ato falho, dias atrás, dizendo que haveria já 4 poderes no Brasil e que a Polícia Federal não poderia se tornar um 5º poder. Não tem isso. Na Constituição são 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Então, eu acho que a CPI deveria convocar, eu acho que eles tinham que dobrar a aposta, convocar não só o Carlos Fernando, como convocar a senhora Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para dizer o que ela vai fazer com relação a essas gravíssimas denúncias do Tacla Duran, que agora estão comprovadas com documentos periciados. Todo mundo vai lá no blog do Cafezinho para ver os documentos que vazaram, já estão lá no ar. E para terminar, é o seguinte: tomem cuidado com a mídia. Ela vai ser obrigada a informar alguma coisa sobre esse depoimento, então tomem cuidado com a mídia, né? Porque a mídia brasileira aí é um antro de mentira, é só fake news. Então, obrigado. Miguel, a mídia vai usar aquela técnica do biquíni fio dental. Mostra tudo, mas esconde o essencial. Exatamente. Tomem cuidado com a mídia, olho aberto, entendeu? Olho aberto para a gente não deixar ser enganado, tá? É isso aí, pessoal. Abraço e até amanhã.